Tudo bem com você? Meu nome é Ramon Augusto e eu sou da BR Telemetria, Gerenciamento de Frotas. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas relacionadas a como você pode reduzir custos na frota da sua empresa. Eu espero que isso lhe ajude. Dica número 1: redução do consumo de combustível. Bom, mas como que isso é possível? Através do controle da velocidade dos veículos. Ou seja, se você tiver veículos que trafeguem a 120, 130, 140 km por hora, com certeza eles vão estar gerando um gasto de cerca de 30% maior do que se ele estivesse andando numa velocidade máxima de 110 km por hora, por exemplo. Então, uma das principais dicas, se não a principal, é você manter o controle com relação à velocidade dos veículos da sua empresa. E como que se faz isso? Bom, o ideal seria ter algum sistema de gestão de velocidade. Com isso, cada vez que alguém ultrapassar a velocidade e tal, o gestor vai ser avisado e aí ele vai ter que responder o porquê que ele estava acima daquela velocidade pré-estipulada e, naturalmente, se não tiver nenhuma razão urgente, nenhuma causa urgente para ele ter excedido esse limite, ele vai ter que ser chamado a atenção. E tem até alguns casos que se faz necessário a colocação de sirene dentro do veículo. Porque aí o que acontece? Quando passa dessa velocidade pré-estipulada, essa sirene começa a apitar. E isso é absolutamente irritante, concordo. Mas a gente não está falando de como ser legal, a gente está falando em como reduzir custos relacionados à velocidade dos veículos da sua empresa. Então, nesse sentido, a dica talvez a mais preciosa seja controle de velocidade dos veículos da sua empresa. A dica número 2 diz respeito ao aumento da gestão dos veículos, ou seja, encontrar algum mecanismo que possibilite você localizar exatamente onde que está cada veículo, porque infelizmente a gente sabe que o ser humano é falho, não generalizando, mas tem diversos casos onde o motorista acaba indo para lugares que não deveria, acaba parando por mais tempo que deveria em lugares que seriam passagens rápidas, e isso faz com que você tenha uma perda da produtividade e aumente o custo da sua empresa. Então, se você conseguir, por exemplo, tem um caso da pessoa que você suspeita, ou você não suspeita, mas enfim, você quer se assegurar disso, de que ele está indo para a casa dele ou está indo para um determinado lugar onde ele está deixando de desempenhar suas funções no cargo. Aí você coloca uma cerca eletrônica naquele lugar, ou um ponto de referência, e toda vez que essa pessoa parar nesse lugar, o gestor é avisado. Então isso vai fazer com que você tenha uma fiscalização maior sobre os veículos e sobre quem os dirige, e com base nisso você vai detectar fraudes, que não é uma coisa legal de se falar, mas eu sou desse meio e eu sei que isso existe, infelizmente. Então esse sistema de gerenciamento vai fazer com que você tenha uma maior visão sobre a sua frota. A dica número 3 está ligada ao maior controle relacionado às manutenções, sejam elas corretivas ou preventivas. Se você tiver um meio de controlar as datas que elas são realizadas, o tempo que leva de uma até a outra, e enfim, que você tenha essas informações, você vai com certeza reduzir custo, porque você vai estar fazendo manutenções no momento que precisam ser feitas as manutenções, principalmente as preventivas. Ou seja, vamos supor, você fez a troca de uma correia dentada e você sabe que essa correia dentada tem um tempo de duração de X. Se surgir uma solicitação de troca da correia dentada num período inferior ao tempo de duração,
isso vai acender um alerta e o gestor vai ser comunicado, fala, opa, por que essa correia está sendo trocada, sendo que ela foi trocada há uma semana? Então isso também já vai fazer com que você tenha uma maior visão sobre aquilo que está acontecendo e vai fazer com que você fiscalize e com isso você reduza os custos. Lembrando que manutenção preventiva é muito mais barata do que a manutenção corretiva. E você tendo ela toda monitorada, você com certeza vai ter ganho de produtividade e redução de custo. Bom, hoje são essas as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que na dica número 1 sobre a redução de custos com consumo de combustível, ainda a gente pode colocar junto a redução de custos com multas. Porque se você fizer um controle de velocidade mais próximo, um controle mais rígido, você vai fazer com que aqueles carros andem em uma velocidade pré-estipulada e isso vai fazer com que o número de multas seja reduzido. Porque a gente tem diversas empresas que a gente acabou colocando esses limitadores e tal, e isso fez com que o número de multas fosse reduzido substancialmente. Essas são as dicas que eu queria deixar. Sobre sistema, tem diversos sistemas bastante legais no mercado. Então, sistemas de gerenciamento de frota, sistemas de telemetria. É óbvio que eu vou falar do nosso, que é o da BR Telemetria. Um sistema super completo, robusto, ele é estável, ele atende todas essas questões que eu mencionei e muitas outras. Então, entra no nosso site www.brtelemetria.com.br e obtenha maiores informações. A gente tem até a possibilidade de fornecer um teste gratuito, seja no veículo da sua empresa ou de repente fornecendo um login e senha teste para você ver como que a plataforma funciona. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, facilitar bastante a gestão da sua frota e você vai ter um ganho de produtividade e uma redução de custo. Forte abraço e até a próxima!